Olá, me chamo Mayara Thaís, sou discente do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Hoje irei falar do projeto intitulado Metodologias Ativas para o Ensino de Ciências Químicas, o uso do podcast no programa Residência Pedagógica em uma escola pública da cidade de Marabá, Pará, Amazônia Oriental. O projeto conta com a participação dos integrantes Laniele Souza, Wendel Costa, Alciene Lima, Girlene Brandão e o professor doutor Cláudio Emídio Silva. O advento da internet proporcionou ao longo do século XXI um ambiente com uma elevada inserção nas novas tecnologias digitais. Esse fator se reflete muito na área da educação, pois a presença dessa tecnologia é cada vez mais comum nas escolas. Essas ferramentas, quando utilizadas para o ensino e aprendizagem de química, possuem um grande potencial para despertar o interesse dos alunos. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar a criação do podcast como ferramenta pedagógica, uma vez que as dificuldades no ensino de química demonstram uma grande necessidade de ferramentas que se adequem à realidade dos discentes e atendam às suas necessidades. Os protagonistas da metodologia aplicada foram os discentes do segundo e terceiro ano da Escola Estadual Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso. Os assuntos abordados foram soluções químicas para o segundo ano e eletroquímica para o terceiro ano. Devido à pandemia Covid-19, as aulas foram desenvolvidas de forma remota, através da plataforma Google Meet. O método avaliativo foi a produção do podcast por parte dos alunos. Foi explicado aos alunos como produzir podcasts e quais seriam os resultados, os requisitos para a produção do trabalho. Os autores também disponibilizaram um podcast de produção própria, intitulado A Química e a Bruxaria, como exemplo da TIC utilizada. A produção dos alunos deveriam abordar o conteúdo trabalhado, como foi desenvolvido e o que eles aprenderam, sempre fazendo alusão a exemplos do dia a dia. E a produção do podcast deveria ter no máximo 15 minutos. A plataforma utilizada, a ferramenta utilizada pelo aplicativo Anchor, que está disponível no Play Store e pode ser baixado de forma gratuita através do celular, tablet ou computador. Após a aplicação da metodologia, foi realizado um questionário através do Google Forms. Resultados de discussão. Na tabela 1 estão disponíveis os links das produções dos alunos. Os podcasts dos discentes se encontram disponíveis em plataformas como Anchor, Spotify, Black, Google Podcasts e entre outros. No gráfico 1, são apresentados os resultados referentes à avaliação realizada através da plataforma Google Forms, no qual foram questionadas as percepções dos alunos sobre a metodologia utilizada. As respostas são referentes à primeira pergunta do questionário. Você ficou satisfeito com as aulas simples? As respostas foram apresentadas em uma escala linear, onde 0 era pouco satisfeito e 5 muito satisfeito. As respostas ficaram nos últimos graus da escala, indicando uma ótima satisfação em relação às atividades desenvolvidas. A produção do podcast funciona bem com os discentes que se inserem nas tecnologias de informação e comunicação, melhoram suas habilidades de comunicação, interação, produção e compreensão dos conteúdos químicos, consolidando assim um maior interesse pela disciplina. O princípio norteador é que o professor de química precisa se adequar aos novos tempos, ao século XXI, e fazer uso das tecnologias e metodologias disponíveis que possibilitam que o educando seja o protagonista no processo de ensino e aprendizagem. A utilização do podcast como metodologias ativas no ambiente escolar e como instrumento de ensino e aprendizagem de ciências químicas tem-se muitos benefícios, e o presente trabalho foi notório perceber que a ferramenta é eficiente e interessante para os estudos de forma simples e proveitosa. Essas são as nossas referências, e nós agradecemos à CAPES, ao Residência Pedagógica e ao GPCAM.